Boa noite, meu nome é Lucas Mendes Oliva Santos, sou engenheiro agrônomo, estudante do mestrado profissional do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí. Minha área de estudo é a sustentabilidade na produção vegetal. Esse artigo que eu vou apresentar aqui agora é o Agentes Polinizadores e Produção de Grãos em Cultura de Café Arábica da Cultivar Catuai Vermelho, que é um dos artigos base para o meu projeto, que é basicamente o estudo dos efeitos, né, de agentes polinizadores, inserção deles na verdade, em cultivares do café arábica. O porquê da importância desse tema? Hoje já se sabe que muitas espécies vegetais são dependentes para a propagação da espécie, né, desses agentes polinizadores, principalmente de abelhas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E há muitas ações realizadas pelo ser humano que estão extinguindo algumas dessas espécies. Então, essas espécies correm risco de extinção devido a tratos culturais realizados de forma incorreta ou na época incorreta. Quando a gente fala dessa importância dessas espécies polinizadoras, a gente sabe que quase 80% das espécies vegetais de interesse econômico são dependentes desses agentes, seja para a produção de sementes, grãos, fibras, frutos e demais produtos, tendo algumas um pouco menos, né, de dependência desses agentes polinizadores, outras mais. Como exemplo de mais dependentes, ou quase 100% dependentes, nós temos a família das cucurbitáceas, como exemplo pepino, abóbora, melão, que são quase 100% dependentes dessa transferência, digamos, de pólen de uma planta para outra. Em contrapartida, nós temos o café arábica, por exemplo, que é uma espécie autógama, que quando abre a flor, né, tem um, um a gente chama de cleistogamia, que é ao abrir a flor, ela já é polinizada. Isso faz com que o mesmo indivíduo polinize ele mesmo. Então, essas espécies autógamas, elas não são pouco dependentes de agentes polinizadores, porque não há polinização cruzada de uma planta ou outra. Pelo menos isso em tese, né? Porque a gente já sabe que há uma taxa de polinização cruzada de 5 a 20%. Daí a importância desse estudo. Quando a gente fala nessa inserção, mesmo em espécies autógamas, a gente tem alguns benefícios, que seria produtividade, né? Produção de grãos, qualidade dos grãos, diminuição de grãos xoxos. Quando fala em café, melhoria na qualidade da bebida. Por que isso? Porque algumas dessas flores que, ao abrir, elas, seja por mecanismo de defesa das plantas, para evitar a endogamia e ter um pouquinho de polinização cruzada, ou por alguma falha mecânica, essa planta ela não é polinizada. Daí vem o agente polinizador e faz essa complementação em algumas flores, né, de polinizar uma e outra. Então a gente já sabe, já tem estudos falando que há essa fecundação cruzada de 5 a 20%. E por que o estudo do café arábica? Hoje o café arábica, nesse ano de 2024, por exemplo, foi responsável aqui em Minas Gerais por 41% do PIB, pouco mais de 41% do PIB do agronegócio. Então, café arábica é uma cultura importantíssima não só para Minas Gerais, mas para o mundo, onde o Brasil é o maior produtor mundial. Esse experimento que eu vou apresentar aqui agora, ele foi conduzido no em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, onde foram avaliados com comportamento, além da produção de grãos, né, e qualidade dos grãos, também foi avaliado o comportamento de alguns agentes polinizadores nos anos 2004, 2006 e 2007. É importante evidenciar que não foi utilizado nenhum defensivo agrícola na florada, ou seja, então não teve essa interferência na mortandade ou alguma outra interferência nesses agentes polinizadores e não houve inserção nessa área experimental, ou seja, todas essas espécies que polinizaram, sejam apis, né, que é a abelha com ferrão, melíponas, abelhas nativas do Brasil, ou alguma outra espécie polinizadora, vespa,
alguma outra, não houve a inserção delas, e sim todas elas são oriundas da vegetação nativa que tinha ao redor desse cafezal. Para separação na condição de experimento, foram utilizados 2 blocos, esses com 25 repetições cada um. As plantas foram marcadas, essas 25 indivíduos, né, foram marcadas e não houve o revestimento dos galhos, ou seja, eles estavam abertos, poderiam ser visitados por qualquer agente polinizador. As outras 25, outro bloco, eles foram revestidos com tecido de nylon. Com isso, houve isolamento, né? Então, nenhum agente polinizador teve acesso a essas 25 repetições. A partir desses dados, né, após o florescimento, foi avaliada a taxa de frutificação dessas flores que foram cobertas e das outras que não foram cobertas e comparadas uma com as outras. Na colheita, foram contados os grãos desses indivíduos, os 25 indivíduos descobertos dos 25 indivíduos cobertos, e separados 40 grãos desses indivíduos para poder analisar, no primeiro ponto, né, os grãos boias, que é o que a gente fala quando a gente pega aqueles grãos e coloca num recipiente com água, provavelmente uma bombona, uma caixa d'água, algum balde, para a gente poder contar aqueles grãos que estão boiando, aquele café que está boiando. Então, quando isso acontece, você já começa a fazer a contagem do café xoxo. Todos os dados foram analisados estaticamente utilizando o programa STAT, e para comparação das médias foi utilizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade. Já para a frequência de visitação dos insetos, as flores, foi utilizada a análise de regressão por polinômios ortogonais. Falando do resultado de discussões, esse aqui é o primeiro gráfico que foi importante, né? Foi a avaliação das espécies que visitaram esses cafezais em 2004, 2006 e 2007. Como podemos avaliar aqui, a Apis mellifera não teve uma diferença de um ano para o outro e foi a espécie que mais visitou as plantas de café. Seguido pela Trigona, que foi a segunda que mais visitou e também não houve divergência de um ano para o outro. E em terceiro, a Tetragonisca. Todas elas espécies abelha. A diferença é que a Apis mellifera é do gênero Apis e as duas outras são melíponas, e espécies nativas aqui do Brasil. Mas o importante a gente observar é que nos anos seguintes, em 2004 a gente teve uma visitação de vespas, lepidópteros e outros insetos, só que em 2006 teve uma diminuição delas e em 2007 apenas as abelhas que visitaram essas plantas. Então a gente pode ver que não houve diferença de um ano para o outro entre as espécies de abelhas, né, sendo visitando em 2004, 2006, 2007. Então não houve divergência na quantidade de um ano para o outro entre as 3 espécies, mas se tratando de outras espécies, houve uma redução nessa visitação. Esse gráfico aqui é importante para analisar a constância das abelhas, onde em 2004 nós não tivemos nenhuma espécie que foi constante, mas nós tivemos espécies acessórias, a Apis mellifera 56,3% de visitação e a Tetragonisca com 41,7%. O que quer dizer? Eram espécies que visitavam com frequência, mas não eram fundamentais na coleta de pólen, transferência de pólen e coleta de néctar. Já uma espécie acidental foi a Trigona, em 2004. Em 2006, a Apis mellifera já se consolidou como uma espécie constante, sendo fundamental em sua constância, né, nas flores de cafeeiro. Não tivemos espécie acessória, pois a Tetragonisca e a Trigona, elas eram espécies acidentais, com pouquíssima visitação. Em 2007, a Apis mellifera se mantém como espécie constante, com a Trigona e a Tetragonisca sendo espécies acessórias e não sendo espécies
acidentais mais. O que isso quer dizer? A gente teve uma certa constância da APS, né, no primeiro ano menos, mas no segundo, terceiro ano consolidando ali na visitação. Já as outras a gente teve uma alternância aí de um ano para o outro entre sendo espécies acessórias ou espécies acidentais, não sendo tão fundamental ou até mesmo por competição entre elas, ela visitando menos o cafeeiro. Além disso, como resultado, a gente observou que o tratamento descoberto teve um maior número médio de grãos, sendo 55,25 superior àquele tratamento que é coberto. Ou seja, a visitação dessas espécies polinizadoras fez com que houvesse um maior número de grãos nesse café do que aquelas que não tiveram visitação. Além disso, o peso de grãos do tratamento descoberto foi de 1,13 gramas, peso médio de grãos, enquanto no tratamento coberto 0,94. Ou seja, naquelas plantas que foram visitadas, a gente teve uma polinização mais eficaz. Por fim, quando a gente fala em grãos xoxos, o tratamento descoberto teve 10% de grãos xoxos, o coberto 12,5%. Então não houve diferença significativa comparando estatisticamente. Mas a gente já pode comprovar, né, por esse estudo, que apesar do café arábica ser uma espécie autógama, que se autopoliniza, ela tem um melhor resultado com a ação de agentes polinizadores, seja pela produtividade, produção de grãos, ou pela qualidade dos grãos. Quando a gente fala qualidade de grãos, nós estamos falando de grãos
mais bem formados, grãos mais pesados, conforme mostrado aqui estatisticamente. Além disso, a Apis mellifera teve uma maior efetividade, ou melhor, maior ação nessas flores de café quando comparamos com outras espécies polinizadoras, inclusive abelhas sem ferrão, que são as nativas aqui do Brasil. Então é isso, obrigado.